Pois bem, vamos então conversar com o William Gaetano, que é o secretário de Administração, Fazenda e Controle Interno de Matão, para falar desse primeiro dia, né? Primeiro dia útil dessa prorrogação da fase de transição. É uma notícia boa, mas também tem o seu lado preocupante, né, William? Isso mesmo, Esteves. Dia 1º, o governo do estado ampliou a fase de transição para mais uma semana. Então, até dia 9, continua na fase de transição. O que é a fase de transição? Ela não é nem a vermelha e nem a laranja. Ela está no meio. Ela mantém as regras da fase vermelha e flexibiliza alguns pontos. Como, por exemplo? Comércio, academia, atividades religiosas, restaurantes, dando uma faixa de trabalho das 6 da manhã às 8 da noite. E após as 8, aquela recomendação do toque de recolher. Então, a 8 horas é o limite de funcionamento dos estabelecimentos. Depois desse horário, permanece o drive-thru, o delivery, né, o take-away, aquelas outras regras. Mas agora pode abrir nesse período, respeitando os 25% de lotação e todas as regras sanitárias. O álcool, o distanciamento, a máscara, né? Então, tudo isso tem que ser respeitado. Com isso, o que acontece? O governo do estado, se você pegar o estado como um todo, teve saldo positivo entre internações, mortes, né? Reduziu o número de leitos ocupados no estado de São Paulo. Isso que leva o comitê a tomar essa decisão de ampliar os horários, mas manter ainda na fase de transição. Porém, você tem que analisar também regionalmente. Então, localmente, chegamos à marca de 100 óbitos em Matão. É um dado triste e você tem que fazer esse olhar. Então, o que isso nos convida a fazer? Nós, como cidadão, temos que tomar mais cuidado. Temos que manter o distanciamento, manter as normas sanitárias, evitar aglomerar, evitar festas, churrascos. Então, temos que redobrar os cuidados. Neste momento, é um momento que, assim, nós somos como se fosse uma grande máquina, uma grande engrenagem. Se um pedacinho dá problema, detona todo o resto. Então, por exemplo, se a gente não fizer a nossa parte, vai refletir daqui a algumas semanas, aí fecha de novo o comércio, fecha de novo, diminui horários, né, de funcionamento, porque o governo do estado ele vai analisando os dados. O Plano São Paulo é ligado diretamente a esses números. Então, se muda a faixa de internação, de óbitos, etc., muda-se a faixa. Então, ela pode ou ir para cima, melhorar, ou ela pode regredir. É automático. É automático. Então, toda semana o Plano São Paulo é atualizado, dependendo do quê? Desses números. Então, nós temos que fazer esse esforço para reduzir essa taxa de contaminação e internação. E isso depende do quê? Do nosso distanciamento. Enquanto não vem a vacina assim, de maneira mais ampla, né, uma vacinação maior, nós temos que ainda continuar com essas regras sanitárias. E a força-tarefa para coibir aglomerações, né, também teve bastante trabalho nesse final de semana, né? Justo. Esse final de semana e o anterior, os nossos fiscais, a polícia, a guarda, o trânsito, mais a vigilância sanitária, tiveram um trabalho maior do que o demais. Nós estávamos em uma fase até que tranquilo, o pessoal, era poucas pessoas que estavam desrespeitando e tal. Quando muda para a fase de transição, muitos tiveram a sensação, melhorou, liberou. E não é bem isso. É uma fase de transição para que a gente consiga sedimentar algumas atitudes no sentido de precaução, né, Esteves? Para depois a gente ir para uma fase mais branda. Então, nosso pessoal teve muito trabalho esse final de semana com aglomerações em ruas, em lanchonetes, em bares, em estabelecimentos com mais do que 25% de... Extrapolando o horário também de funcionamento. Fora do horário de funcionamento, então era até às 8 horas, tinha às vezes 9 horas da noite, 10 horas da noite, encontrou, aí foi solicitado que fosse fechado ou, né, que eles se regularizassem. A maioria já estava finalizando as suas atividades, mas estava fora do horário. Então teve o nosso pessoal, né, trabalhou bastante esse final de semana. E vai continuar trabalhando. E vai continuar trabalhando, né? O pessoal ali é incansável. Eles vão continuar atuando 24 horas por dia, nos finais de semana e feriados tem essa força-tarefa. Inclusive que a gente colocou aquele ponto fixo agora no lago, para ter mais orientação, pegar o pessoal que vai ali durante o final de semana. Então a gente continua e peço que todos fiquem mais atentos e respeitem as regras sanitárias.